As obras da ponte, no Rio Cubatão, em Palhoça, também paralisadas. Karina Kopp vai trazer as informações ao vivo. Karina, a população segue um pouco ilhada, né? Eu sei que há alternativas, mas essa ponte era muito importante para o deslocamento de empresas, inclusive, aí da região. Exatamente, Polito. Aqui a gente tinha a Ponte Pêncil, né, que era uma ponte aí antiga, uma ponte aí de 1986, mais ou menos, mas era a principal travessia dos moradores, né? Aqui onde eu estou fica a Guarda do Cubatão, do outro lado também a Guarda do Cubatão. Isso é, o bairro é dividido pelo rio e essa Ponte Pêncil que existia aqui era a única travessia, né, para ligar aí as duas partes do bairro. Acontece que no final do ano passado a gente teve chuvas muito fortes que levaram toda essa ponte. A ponte já era antiga, né? Estava sem manutenção, inclusive os cabos de aço estavam aí bem baixos, né? Mais baixos do que deveriam, e por conta disso tudo também o rio subiu demais, né? Segundo os moradores, eles nunca tinham visto o rio subir tanto. O rio levou toda a estrutura da Ponte Pêncil e os moradores então ficaram do lado de lá praticamente ilhados, né? Porque o que acontece? De lá para cá o que eles têm feito? Eles têm feito uma volta aí de cerca de 10 quilômetros para conseguir acessar o lado de cá. Do lado de lá, a gente tem cerca de 2.000 pessoas que moram lá. Mas não tem posto de saúde, existe somente uma escola primária. Então, para ter assistência, eles precisam fazer esses 10 quilômetros para vir para o lado de cá. As crianças precisam fazer todo esse trajeto também para vir para a escola todos os dias, o que tem deixado aí bastante complicada a vida dos moradores do lado de cá e daqueles que precisavam cruzar para o lado de lá também, porque existe uma empresa aqui também com vários funcionários que usavam essa ponte diariamente, passava um carro por vez, mas era a alternativa que eles tinham para cruzar essa estrutura, esse rio, para chegar do lado de lá. Aí o que acontece? Eles estão tendo agora então que fazer toda essa volta imensa de cerca de 10 quilômetros. Né? Inclusive os moradores relataram que o ônibus, por exemplo, que saía do centro de Palhoça para chegar até aqui essa parte da Guarda do Cubatão, levava cerca de 25 minutos. Agora são quase 2 horas para fazer esse trajeto, né? Levando em consideração esse novo caminho que eles precisam fazer, esse desvio. Então, ainda no ano passado, né, levando já em consideração que a estrutura da Ponte Pêncil estava antiga, precisava de manutenção, começou a ser construída a cerca de 70 metros da Ponte Pêncil uma nova ponte. Uma ponte orçada em 10 milhões de reais, com recurso do governo do estado, começou a ser construída e a ideia era então manter as duas pontes. A Ponte Pêncil acabou sendo levada pela enxurrada, então a expectativa estava em ver a ponte nova ser concluída. Acontece que, segundo os moradores, há cerca de uma semana, quase uma semana, eles viram a obra ficar parada. Hoje pela manhã nós conversamos com os moradores, nós vamos ouvir agora 2 deles. Um é um morador antigo aqui do bairro que relata aí a situação que eles vêm vivendo, né, em não ver essa ponte sendo concluída, deixando aí os moradores de lá praticamente ilhados. E o outro é um guia de turismo que trabalha aqui há bastante tempo, que relata aí as dificuldades, inclusive para o turismo, né, porque muita gente utilizava a Ponte Pêncil para chegar até a trilha do Morro do Cambirela. Ele levava esses visitantes diariamente, agora também está tendo que fazer outro caminho para conseguir levar esse pessoal para visitar o Morro do Cambirela, que é um dos morros mais visitados aqui de Santa Catarina. Mas vamos ouvi-los, o que eles têm a dizer com relação às dificuldades que eles vêm enfrentando desde o final do ano passado. Nós estamos aí necessitando dessa obra, porque estamos isolados com o pessoal da comunidade do lado de lá, que são crianças, adolescentes que estudam no colégio do lado de cá e tem que fazer uma travessia aí de quase 12 quilômetros para poder chegar ao seu destino, né? Virou um transtorno imenso, né? Além da prática de ter que dar a volta, o custo, né? Hoje o custo é elevado e daí assim, o trânsito, fila, então ficou completamente isolado lá de lá, né? Agora eu tive que mudar o ponto de encontro e essa ponte era um atrativo, né? Tinha gente até que perguntava, a gente vai passar pela ponte e tal. E até hoje as pessoas vêm perguntar, mas infelizmente a gente não passa mais por essa ponte, né? É o uso diário, né? Um patrimônio da comunidade, né? Pois é, nós entramos em contato com o governo do estado, que não nos deu um retorno com relação a essa situação.
Mas entramos em contato também com a Prefeitura de Palhoça, que nos informou o seguinte, que a Prefeitura tem uma preocupação com relação à situação dessa ponte e que, por isso, a própria Prefeitura de Palhoça procurou o governo do Estado. Segundo aí o governo do Estado, a ideia é retomar, sim, as obras. Na última sexta-feira, inclusive, o prefeito de Palhoça, Eduardo Fresse, esteve reunido com o governador Jorginho Melo, reforçou a importância da obra para os moradores, falou dessa questão da acessibilidade, que eles têm que dar essa volta gigantesca para chegar do outro lado, e o governador Jorginho Melo garantiu durante essa reunião com o prefeito Eduardo Fresse que vai então repassar os recursos para finalizar então essa obra. Mas ainda não temos prazo então de quando essa obra vai ser retomada e quando ela vai ser então finalizada. Segundo os moradores, a previsão é que ela tivesse sido finalizada agora no mês de junho. Enquanto nós estávamos aqui, então, os moradores preocupados com essa situação, falando com relação às chuvas de dezembro do ano passado que atingiram bastante a região, nos relataram também uma preocupação com relação à rua, que é a geral aqui do bairro da Guarda do Cubatão, que se chama Rua Santo Anjo da Guarda. Segundo os moradores, essa rua era uma rua bem larga, fica bem próximo ao rio, mas como a água do rio subiu bastante durante aquelas chuvas, parte da estrutura da rua foi levada pela água. E de lá para cá, o que eles viram foi somente uma contenção sendo feita, pedras foram colocadas, mas eles estão bastante preocupados com a segurança dos moradores que passam pelo local, e uma moradora relatou toda essa situação. Vamos ouvi-la. Essa foi a pior enchente que nós passamos aqui no nosso bairro, e desde lá até agora só a prefeitura veio, jogou umas pedras e a nossa rua não foi reconstruída ainda. Então é uma rua de grande movimento de crianças, de pedestres, de carro, de veículos, de bicicleta, e a gente divide espaço com essa faixa pequena ainda de rolamento, né? A gente gostaria que a prefeitura fizesse alguma coisa, reconstruísse a pista e fizesse colocasse alguma proteção, porque a gente tem medo que aconteça algum acidente, né? Não tem um guarda-reio protegendo e está muito perigosa. A gente tem uma preocupação muito grande que na próxima enchente a nossa via seja totalmente derrubada, porque é a via principal do bairro, e daqui a pouco a gente vai ficar sem rua para poder se locomover. Então, Polito, duas situações que preocupam os moradores aqui da Guarda do Cubatão e que com certeza a gente vai continuar acompanhando. Obrigado, Karina Kopp, com informações sérias, ao vivo. Agora...